Positivo. A reunião está sendo gravada. Então, ah, boa noite para todo mundo, pessoal que está chegando agora. Ah, Finalizamos o capítulo 1, nosso último encontro, e aí a gente vai entrar hoje no capítulo 2, se Deus permitir. Então, vamos começar com oração e a gente inicia o estudo bíblico. Vamos lá. Pai bendito, obrigado pela oportunidade de estar junto com os irmãos para aprender da tua palavra. Pai, te pedimos iluminação, bênção sobre esse momento, para que entendamos bem o sentido do texto, aquilo que o Senhor quer nos comunicar, aquilo que o Senhor pensou para a tua igreja lá em Éfeso, que também pode serve como inspiração, instrução e bênção para as nossas vidas também. Pai bendito, nos dá a luz do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito Amém. bem. Vamos para o capítulo 2 de Efésios. Eu estou abrindo aqui lá. Pros, Hebraios, Hebreus, Efésios. Ok. Lá em Efésios, capítulo 2, ele vai ah, começar falando um pouco do passado, né? Então, ele vai dizer como é que é a situação. Esse é o início do tema do capítulo 2, né, ali dos primeiros versos, e aí ele vai falar como que era a situação de alguém que não tem Jesus, que não está em Cristo, né? Então, o capítulo 2 começa: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, veja, se alguém está fora de Cristo, que é o caso do passado dos irmãos de Éfeso e também do nosso passado, se nós não estamos em Cristo hoje e se em algum momento da nossa vida não estávamos em Cristo, essa era a nossa situação. É isso que ele vai descrever agora no capítulo 2, né? Ele vai dizer que estavam mortos, né? É, eu lembro de uma analogia que o pessoal fala, eles dizem o seguinte, eles dizem que a por que que depois que eu me converti, tudo parece que fica mais difícil? Por exemplo, antes eu chamava palavrão e estava tudo bem. Agora eu chamo palavrão e eu fico com aquele incômodo, né? Poxa, eu falei besteira, não deveria ter falado isso. Antes eu ficava com um monte de mulher, tinha uma vida bem promíscua, só que agora, se eu faço a mesma coisa, eu fico com aquele peso na consciência, aquela culpa, porque eu sei que eu pequei diante de Deus. Eu desrespeitava alguém, enfim, o que for, qualquer tipo de pecado, e eu agora parece que eu sinto mais. E aí uma pessoa, uma vez explicando esse texto, disse, é exatamente isso que Efésios 2 está dizendo. Morto não sente nada, morto está morto, né? Por que que agora você sente algum tipo de dificuldade? Porque agora você passou a viver. E aí vivo sente, morto não sente nada, né? Então, veja, aquela facilidade de ter uma vida é, promíscua, uma vida de pecado, uma vida com dificuldades, né? Assim, entregue ao mundo e tudo mais. Tudo aquilo era fácil de viver. Porque morto tanto faz como tanto fez. Mas uma vez estando em Cristo, agora já não estamos mais mortos. Então aí a gente vai passar a encarar as dificuldades da vida de uma maneira diferente, né? A vida que Deus nos propõe é diferente. Então, é mais ou menos isso que ele vai dizer no capítulo 2, né? Nós estávamos mortos, né, nos pecados que costumavam viver. E aí, olha só, quando seguiam, vocês, né, estavam mortos, ainda agora no versículo 2, né, quando seguiam a presente ordem. Essa presente ordem você pode traduzir na sua mente aí, nas suas anotações, como sendo a presente ordem o mundo caído, esse mundo aqui que vivemos. Quando nós vivíamos segundo esta ordem presente, esse ciclo de vida de agora, nós estávamos mortos. E ele vai dizer que não somente seguimos a ordem presente, a presente ordem, mas também o príncipe da potestade do ar. Essa expressão é
diferente. A gente não encontra ela em outro lugar no Novo Testamento. É aquele negócio que a gente chama de rapax legomenos, né? Que é uma expressão que só aparece naquele lugar e não aparece em nenhum outro lugar. E aí é difícil da gente interpretar porque a gente não tem outra referência, a gente não tem um texto mais claro. Essa é uma regra de hermenêutica, né? A gente interpreta o texto mais escuro, mais obscuro, com a luz de um texto mais claro. Um texto mais simples explica o texto mais complicado. Que a gente vai ter uns textos assim, lá no capítulo 4 aqui de Efésios, vai ter um texto assim, aquele que subiu, desceu, também subiu, levou cativo o cativeiro, né? Deu dons aos homens. Que negócio é esse aí? É um texto meio complicadinho que a gente tem lá no capítulo 4. Mas, nessa expressão aqui, é literal, né? A gente tem isso daí. Eu estou lendo aqui o texto original e ele vai dizer ah, literalmente o que está aí. Tu pneumatos tu num ener, energuntos entois ruions tes apeteias, né? Literalmente é isso. O principal, né? O príncipe, aquele que é mais importante, aquele que que tem mais relevância. Essa é a tradução literal do texto, por isso que no português traduz como príncipe, né? Arconta, arc é de onde vem a palavra arcanjo, né? Arc significa principal em grego, né? É, da exousias, da autoridade. Exousia é autoridade. Kataton arcontas tes exousias tor aeros. É o príncipe da autoridade do ar. Então, essa é a tradução literal do texto, mas a questão é: quem é esse príncipe da autoridade ou da potestade do ar? Essa é a tradução da NVI, né? Ele diz o príncipe do poder do ar, porque a palavra exousia pode ser traduzido como autoridade, poder, relevância, né? Eu estou caçando aqui para ver se eu acho a a NAA, uma outra versão, ele vai dizer príncipe da potestade do ar. Então, essa pessoa, né? Parece que quando estávamos mortos, seguíamos esta pessoa e esta ordem que está aqui no mundo, que está no presente século. E aí é interessante porque o texto vai dar outra dica de quem que pode ser isso daí, né? Como é que a gente vai interpretar isso daí lá no verso, ainda no verso 2 diz assim: o príncipe, presente ordem deste mundo, o príncipe da potestade do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. No grego original, como eu li aqui, é horrulhos, né? Os filhos da desobediência. Né? E qual é o espírito que atua nestes filhos que são desobedientes? É o espírito do diabo, é o espírito do inimigo, é o espírito daquele que é contra Deus, que meu modo de ver, esse é o príncipe da potestade do ar, aqui desse versículo, e que opera neste presente século, nesta presente era. Lembra, Jesus diz isso quando ele vai para a cruz? Ele diz: Eu estou indo e chegou a hora do príncipe desse mundo. Esse é o linguajar mais semelhante que a gente encontra com essa frase de Paulo aqui, numa referência cruzada: o príncipe deste mundo será julgado, né? Então, o príncipe deste mundo parece que é Satanás, né? Aquele que tenta usurpar daquilo que é de Deus de maneira temporária, sem nenhum tipo de autoridade, sem nenhum tipo de, né? Deus não colocou ele lá, né? Ele usurpa daquilo que é do Senhor. E aqueles que não estão em Cristo estão debaixo da influência do poder do príncipe da potestade do ar, de Satanás, né? Então, o que Paulo está dizendo em outras palavras? Quem não está em Cristo está debaixo do domínio de Satanás. Ponto. Tem um texto, e aí isso é duro de falar, porque hoje, principalmente hoje, nesse mundo
que a gente vive, um mundo bem sincrético, religiosamente falando, eu não posso dizer que eu sou de Cristo, estou salvo e estou correto. E o cara que é da outra religião, da outra crença, da outro tipo de pensamento, ele é filho de Satanás. Eu não posso dizer um negócio desse. Porque é intolerância, é extremismo, é fundamentalismo religioso. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu diria, não negue a sua fé. Por exemplo, eu atuo como, agora, recentemente, estou atuando como professor de sociologia. Olha a aula que eu dei hoje. E sociólogo e religião não dá para pôr na mesma frase, né? Eu dei aula hoje sobre sociologia da religião. Assim, é tudo o que eu mais detesto, né? E aí eu vou lá, né, com o estômago cheio de embrulho, né? Eu leio Efésios capítulo 2 e eu li hoje Karl Marx. E Marx diz que a religião é o ópio do povo, né? Ele pode dizer isso. Eu não posso dizer que ele é filho de Satanás, mas ele pode dizer que a religião é o ópio do povo, né? Que entorpece as pessoas, que é um mecanismo do capitalismo para fazer com que as pessoas permaneçam submissas e tenham uma vida ruim aqui, em detrimento esperando uma vida melhor no futuro. Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente na nossa sociedade hoje das mídias e tudo mais, porque qualquer tipo de fala mal colocada e mal explicada é motivo para ser fuzilado, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? E ter como Paulo vai dizer aqui em Efésios capítulo 4, verso 29, toda seja a palavra de você, né? É, não sai nenhuma palavra torpe, mas seja temperada com sal, né? Seja sazonada a palavra correta na hora correta, porque senão a gente dá munição para a turma atirar na gente, que já fazem isso de graça, né? E se você der munição é pior ainda. Então, ter cuidado, mas ao mesmo tempo não negar sua fé. Não negar sua fé. Quem não está com Cristo é filho do diabo, está sob a influência de Satanás. Olha, lá em Romanos, capítulo 8, Paulo vai dizer um negócio bem interessante. Ele vai dizer, é bem categórico. Eu gosto de Paulo porque às vezes ele traz umas definições que ajudam bastante a vida. Ele diz assim, ah, deixa eu achar o texto aqui, Romanos, capítulo 8, ah, verso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele diz: aqueles que têm o Espírito de Cristo são de Cristo. Ponto. Os que não têm, não têm. Romanos, capítulo 8, ah, pode ser o verso 14, acho que serviria também. Olha lá. Romanos 8, 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E os que não são, não são. E qual que é o ponto lá de Efésios capítulo 2? Ser guiado por um Espírito. Tem um Espírito que guia as pessoas. Romanos diz que quem é guiado pelo Espírito de Cristo é de Cristo. Agora, quem é guiado pelo Espírito da potestade do ar, que, meu modo de entender, é Satanás, não é de Cristo. E aí ele vai continuar e ele vai dizer, anteriormente, todos nós, Paulo se põe dentro do balaio também, né? Todo mundo, sem Jesus, diz, vivíamos entre eles. Eu lembro, uma vez eu fui fazer evangelismo, eu cheguei numa casa de uma mulher, eu bati na porta dela e disse, moça, vim falar de Jesus e tal, você aceita uma oração, você quer ouvir da palavra do Senhor? Falou, claro, e tal. Eu falei, beleza. Aí nesse meio da conversa eu falei, você precisa se arrepender de seus pecados, a gente precisa mudar de vida, aceitar o evangelho por fé, né, ser batizado e tal. Aí ela falou assim para mim, olha, mas na verdade, ah, eu oro de vez em quando e tal, mas eu nem peco tanto assim. Eu sou uma pessoa mais tranquila, né? Eu não tenho muito problema com isso daí. Falei, que legal, entendi. Eu, eu nunca conheci uma pessoa assim. Eu fiquei muito feliz em conhecer a senhora, porque realmente eu quero conhecer mais a senhora, porque eu não conheci uma pessoa assim que pecava pouco, assim, que realmente, né? Se Deus lhe salvar, ele está lhe fazendo um favor, né? É você que, né? Você que vai estar fazendo um favor para ele se você for para o céu, né? Aí eu não falei desse jeito, mas aí eu perguntei para ela e comecei a mostrar para ela, abrir os 10 mandamentos e falei: olha, você já teve outros deuses fora Deus, assim, tipo, no seu coração algum dia e tal?
Aí ela, já, eu acho que já. Aí depois eu fui lá e falei, você já cobiçou alguma coisa? Você já, já, já. Você já deu falso testemunho? Ela falou, já também. Acabou que não chegou nem no sexto mandamento e ela já tinha arrebentado com tudo. Eu falei, veja que você não é tão boazinha assim como você diz. Ela é verdade, né? A gente nem percebe. Eu falei, pois é, né? Quem está debaixo da influência do príncipe da potestade do ar não sabe que está lá. Acha que está vivendo a vida tranquilamente, mas está debaixo do domínio de Satanás. E aí precisa de ter uma ação sobrenatural de Deus para arrancar a pessoa de lá do reino do diabo e trazê-lo para o reino da luz, para o reino de Jesus Cristo. E ele vai continuar e vai dizer: Nós também éramos assim. Não adianta você querer achar que você é melhor do que o outro, porque o cara está numa vida de droga, porque a pessoa está numa vida de promiscuidade, porque está numa vida de uma vida errada, uma pessoa completamente, né, distante do Senhor. Aí tem gente que tem memória curta, né? É o Alzheimer espiritual, né? Ele acha que ele é santo desde sempre, né? Ele não lembra das coisas horríveis que ele fez diante de Deus, diante da família dele, diante da sociedade. E, acima de tudo, diante do Deus Todo-Poderoso. Ele não lembra de todas as coisas erradas que ele fez. E Paulo diz: olha, vocês também eram assim. Nós, ele se coloca no meio, vivíamos entre eles. E aí, mais uma vez, lembra, ó, aquela mistura do capítulo 1. O reino da terra junto com o reino dos céus, intramelados, né, como a gente viu. O que ele vai chamar de regiões celestiais, e eu pus aqui na aula como região terrena. O cara está na terra, vivendo na terra, mas ele está debaixo do domínio de Satanás, que é um ser espiritual, não é um ser carnal. E ele continua e diz: como é que se manifestava esse domínio de Satanás? Porque você pode dizer, não, você é influenciado pelo diabo, não, você é influenciado por Jesus. Você pode falar, mas como é que a gente sabe disso? Paulo vai dizer como? Através da vida que eles levavam. E isso é uma prova também para o outro lado. Lembra, Tiago diz: se você crê em Deus, até os demônios creem e tremem, né? Então, Uhum. cadê a sua vida? Cadê a sua vida de piedade, a sua vida de devoção, de serviço ao Senhor? Isso mostra que você nasceu de novo. Do mesmo jeito que a sua vida também mostra que você não conhece Deus. É o que ele vai dizer aqui. Ele diz: todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne. Isso é o primeiro ponto. Você quer saber se alguém vive debaixo da influência de Satanás, ele vive para satisfazer as vontades da carne. Ele não pode viver. Eu lembro de uns amigos meus, depois que eu me converti, a gente foi para uma espécie de barzinho, restaurante, uns amigos da escola na época. E aí eles estavam fazendo tipo uma espécie de chacota, assim, porque eu virei cristão e tal. Ele falou assim: cara, você bicho, ser cristão é legal porque você se espiritualiza e tudo mais, mas meu irmão, velho, o cara não pode chamar um palavrão, o cara não pode sair para ficar com as mulheres aí, o cara não pode fazer não sei o quê, o cara não pode não sei o quê. Então eles começaram a elencar as coisas que o cristão teoricamente não poderia para validar aquilo que eles estavam dizendo. Não tem sentido, porque não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E, e ele falou, cara, eu prefiro não viver nessa, né? Eu prefiro ser livre, eu prefiro fazer o que eu quiser na hora que eu quiser. Cara, eu não consigo, velho, ser cristão porque eu vou ter que ficar obedecendo essas coisas e tudo mais. E aí, beleza. Passou-se uns 10 minutos de conversa. E aí mudou o assunto, não lembro o que é que eu respondi e tal, mas passou uns 10 minutos de conversa. E eles disseram assim: cara, ultimamente tá fogo, velho. Se eu não sair final de semana pra tomar uma, parece que pra mim não serviu de nada, parece que minha semana não começa. Aí passou mais um pouco de tempo no meio da conversa de meu irmão, velho. Todo final de semana, pra eu desestressar assim, eu vou, tem um colega meu que tem uns contatos ali, eu pego um baseadozinho, fumo um negocinho pra dar aquela relaxada. Aí passou mais sei lá, uma hora de conversa, a gente ficou várias horas nesse.
Passou mais um tempo, eles falaram outra coisa. Aí depois eu falei para eles, falei, e eu que sou o escravo, você não consegue passar um final de semana sem fumar uma maconha, o outro ali não consegue passar um final de semana sem ir pro bar. Não consegue. Você não tem poder de dizer para você mesmo, de dizer que não vai querer ir. Veja, é isso que Paulo está dizendo. Eles vivem escravos dos seus prazeres. Ele não faz o que ele quer, ele faz o que o corpo quer. Ele faz o que o coração pecaminoso quer. Ele não tem domínio sobre ele mesmo. É isso que ele está dizendo. Quem não tem Cristo vive desse jeito. É uma liberdade que ele é escravo de fazer tudo aquilo que ele faz. E, na verdade, a verdadeira liberdade, Jesus diz que é fazer aquilo, é não fazer aquilo que você quer. Isso aí você é verdadeiramente livre. Eu poderia fazer, mas eu não quero fazer. Eu poderia pecar, mas eu não vou pecar porque eu não quero. Porque o Espírito que está em mim me dá forças para eu não querer e eu não quero. Você não tem esse poder. Você se entrega para o seu pecado. Eu, se eu quiser. Porque o Espírito que está em mim me ajuda e me fortalece, me dá poder. É isso que Paulo está dizendo aqui no capítulo 2. Ele vai dizer: éramos por natureza, vontades da carne, seguindo os desejos e pensamentos. É isso que ele disse. Verso 4, ainda no verso 3, como os outros, ou seja, como esses que estão debaixo da influência do diabo, éramos por natureza o quê? Merecedores da ira. O pagamento do pecado é esse, não tem outro. Alguém que infringe a lei de Deus todo dia, o dia todo, por sempre, durante toda a vida, merece a ira de Deus. Eu lembro de uma pergunta, uma certa pessoa falou: será se a punição de Adão e Eva não foi muito grave? E Deus não deveria ter expulsado eles, né? Alguém falou assim. E o professor respondeu: você sabe quem é Deus? Porque eu acho que você não sabe quem é Deus. Você está falando uma bobagem dessa, você não sabe quem é Deus. Foi muito leve, Deus devia ter fulminado. Ele ainda faz roupa, protege e manda o filho dele para morrer para salvar essa raça. Você não sabe quem é Deus. Você não sabe o que você está falando. Né? Então, veja, a ira de Deus é aquilo que nós merecemos por mérito. Você quer aquilo que. Senhor, me dá aquilo que eu mereço, né? Se eu fosse você, eu pensava duas vezes antes de falar um negócio desse, porque, por natureza, sem Cristo, somos merecedores da ira de Deus. E aí ele vai dizer, todavia, lembra, eu falei isso na última aula, mas, né? Por causa, né? Benditos sejam os mais das Escrituras. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos vida para os mortos, deu-nos vida. Agora não está mais morto, está vivo, juntamente com Cristo, né? Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, mais uma vez, estamos nas regiões celestiais. No momento que nós entramos em Cristo, é semelhante, é como que a, a morte e a ressurreição de Cristo é aplicada na nossa vida, do mesmo jeito que um dia Jesus esteve morto, não por causa de pecado, nesse sentido que o texto está dizendo, mas morreu fisicamente, acabou padecendo e abriu mão do fôlego de vida, nesse sentido, do mesmo jeito que Jesus morreu e voltou dos mortos. Deus aplicou o mesmo poder em nós, nos tirando da sepultura do pecado. Estávamos mortos do mesmo jeito, só que espiritualmente falando. Era um morto-vivo, tipo The Walking Dead, né? Era um morto que não serve para nada, que um morto que fala, que anda, mas está morto. E Deus não nos dá vida junto com Cristo e nos coloca onde Cristo está, nas regiões celestiais. E isso foi como? Pela graça, através da graça, através da não não pelo merecimento, como ele disse antes, porque por natureza éramos merecedores da ira. Mas ele diz aqui que é pela graça. E aí o texto diz por que que ele fez isso.
Que Deus fez isso? Verso 7, mais uma vez, ele fez isso no capítulo 1, ele está repetindo agora, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em bondade para conosco em Cristo Jesus. Por que Deus fez isso? Para que todo mundo veja o quão ele é bom. Ele podia ter acabado com tudo. Eu não sei por que ele fez isso. Eu não consigo entender. Minha mente não consegue mensurar. Como que um ser é tão bom? E não é um pouco bom. É infinitamente bom. Romanos capítulo 5, verso 8 diz que isso prova o amor de Deus, tendo Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Ele vai dizer, por uma pessoa boa até alguém se anime a morrer. Agora eu vou ter filha, né? Ter minha mulher, vou ter uma filhinha. Olha, por elas eu morreria. Agora, por um bandido, eu não sei, não. Eu acho que eu fingi que eu não vi, né? Deixa pra lá, né? Aquela coisa toda, né? E Deus mostra a sua infinita bondade, o seu amor eterno, infinito, para as pessoas verem. Ele diz: olha, é para todo mundo ver. Quem olhar para a cruz, quem olhar para aquilo que Jesus fez, vai conseguir dimensionar o quanto Deus é bom. E ele diz, de novo, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Aí tem um problema sério aqui nesse versículo, que aí o calvinista vai ter um problema grande aqui com o arminiano, né? Que é por causa dessa palavrinha o tu, em grego, esse isto aqui. Essa palavrinha isto. Isto o quê? Que não vem de vós? A graça ou a fé? Porque o arminiano vai dizer, é a fé. Oh, perdão, o calvinista vai dizer, é a fé. A fé, morto não pode ter fé. Deus dá a fé também. Deus dá a fé, Deus salva, Deus guarda e Deus glorifica, né? É aquela coisa que a gente chama na teologia de monergismo. A salvação é de um lado só. É Deus quem faz tudo. Então ele vai dizer que isto aqui no texto de Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto o quê? A fé não vem de vós, é dom de Deus. A fé para a salvação é um presente de Deus, não vem da parte do homem. É assim que o calvinista interpreta esse texto. O arminiano, está do outro lado do cabo de guerra, puxando do outro lado, ele vai dizer: não, não, não. Esse isto está falando da graça. O isto está falando da graça, não está falando da fé. Porque ele vai dizer: olha, pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isto o quê? A graça, a salvação. Não vem de vós, é dom de Deus. Então, isso aí é uma briga de cachorro grande. No texto original, a gente não consegue ter uma diferença clara, né? A gente vai ver, o pessoal vai puxar para um lado, vai puxar para o outro. Tegar, carite, se semina de apisteus, vocês são salvos por si sós menoi, vocês são salvos de apisteus por meio da fé, cai tudo e isto, não tá tauta. Tauta é esta, é feminino, tá? Tá neutro, tudo é neutro. Então esse é o problema grande aqui. Por isso que a melhor tradução é isto, porque isto é neutro. Esta é feminino, este é masculino. A melhor tradução aqui é isto mesmo. Então o tradutor ele se isenta da interpretação do texto. Ele só põe o que está lá no original. Tudo, não está nem tauta, nem 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 Rutus, que é este, né? Não tá masculino lá e nem tá feminino, tá neutro. Então tem um. E aí o pessoal vai dizer: se tivesse falando da carite, da graça, eu podia ter aberto o texto grego que era mais fácil para enxergar. Mas se tivesse falando da carite, da graça, deveria ser tauta a palavra que está lá. Como não está, está falando do pisteus, da fé, é tudo, é neutro. Aí é confusão grande. Eu, Renato César, entendo que você está falando da graça. Não acho que está falando da fé aqui, eu acho que está falando da graça. Sois salvos, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto o quê? A salvação não vem de vós, é dom de Deus. Essa é a maneira como interpreta esse texto. Mas se você vai dizer, não, não é, está falando da fé, que Deus que dá a fé também.
aí tá tudo bem, né? Você, maneira de ler o texto, não tem problema, mas eu estou apresentando os dois lados aqui da moeda, para você saber que esse texto é interpretado de diferentes maneiras. Bom, e tem bons exegetas, bons eruditos dos dois lados. A turma dos dois lados são gente que entende muito de Bíblia, de texto original e tudo mais. E ele vai dizer, é dom de Deus, e aí por que que eu acho que está falando da salvação? Por causa do verso 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Se gloriar o quê? Por ter tido fé? Não, se gloriar por ter sido salvo. Então, meu modo de ver está falando da salvação por causa do verso 9, né? E aí ele vai dizer, não por obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação é de graça e ninguém pode se gloriar, porque se a gente fosse querer algum mérito, a gente era merecedor da ira de Deus. Como Deus agiu de maneira graciosa, de maneira amorosa, sobrenatural, nos livrando da ação de Satanás, nos dando uma vida nova, literalmente uma vida, porque não tínhamos vida, estávamos mortos, a gente não tem como ter mérito nisso. Inclusive, algumas pessoas acabam usando esse texto de maneira deturpada, no meu modo de ver, quando vai se tratar, por exemplo, do batismo, né? Então o pessoal vai dizer assim: olha, você precisa ser batizado, né? Você precisa se arrepender e ir para o batismo, precisa mergulhar nas águas, você precisa ser batizado. E aí o camarada vai dizer: não, então você está querendo dizer que eu vou ser salvo por causa de obra? Efésios diz lá que a gente é salvo pela graça. Eu não acho que batismo é obra. Você não faz nada para ser batizado. Você crê em Deus e alguém te mergulha. O que que você fez nisso aí? Absolutamente nada. Tem gente que vai usar esse texto e vai dizer, tá vendo? É só por fé 100%. Então vai fazer essa dicotomia, que no meu modo de ver é errada, essa dicotomia, né? Entre fé e salvação. Primeiro eu creio, aceito no meu coração, depois eu sou salvo. Primeiro eu faço isso, aí nesse dia que eu me salvei, depois eu mergulho em água e quem sabe um dia Deus me batiza com o Espírito. Não sei muito bem como é que esse pessoal divide as coisas, né? Tem vários tipos de divisões. No Novo Testamento não tem isso. Inclusive, ele vai dizer isso lá no capítulo 4. Ele vai dizer só tem uma fé, um só batismo. Não tem dois, três batismos, só tem um batismo. Um só batismo, um só Senhor, uma só esperança. Lá no capítulo 4 ele vai dizer isso. Então, tá tudo numa coisa só. Você crê, acontece o que ele disse no capítulo 1, verso 13. Você foi selado pelo Espírito. O que que é crer no Novo Testamento? Crer no Novo Testamento é se arrepender, ser batizado, perseverar. Isso tudo no Novo Testamento chama-se crer. Isso é o que o Novo Testamento apresenta, né? Essa ideia de dividir as coisas, primeiro crê, depois se arrepende, aí depois batiza, aí depois percebe, aí depois ganha o Espírito, aí depois não sei o quê. Isso aí não está na Bíblia, não está no Novo Testamento. Ok. O texto continua e diz, por quê? Por que que somos salvos por graça, né? Somos criação de Deus. Feitura, eu gosto da tradução que está na minha mente, a Almeida Revista Atualizada. Somos feitos feituras dele, né? Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela, né? A NVI traduz como para nós as praticarmos. Eu gosto dessa tradução porque ajuda a entender o texto melhor, mas o texto da Ara, né, diz literalmente a ideia do texto, é para que a gente ande em cima daquilo que Deus já tinha preparado anteriormente. Vai ter um texto semelhante a esse, sabe onde? Lá em 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, o apóstolo Pedro vai falar a respeito disso. Olha lá, deixa eu abrir aqui. 1 de Pedro, capítulo 2, vai dizer o seguinte, lá no verso. Lá no verso 24. 20, lá no verso 21. No 19, no 20, ele vai falar sobre o sofrimento, aquela coisa toda, né? Que cristão sofre mesmo, é louvável sofrer como sendo cristão, aquela coisa toda. Aí lá no capítulo 2, verso 21, ele vai dizer: para isso, que o sofrimento, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para quê? Para que sigam os seus passos. É como alguém que anda na praia e pisa a pegada e o outro vem e pisa exatamente no mesmo lugar. Ele vai andando do mesmo jeito. Paulo diz lá que no momento da transformação, no momento que Deus nos salva, que ele nos resgata do poder de Satanás, ele diz que neste momento
nós somos criados em Cristo, como que somos feitos em Cristo Jesus para andar nas boas obras que Deus preparou de antemão. Já fazia muito tempo que ele tinha preparado isso para a gente andar nessas boas obras, nessa vida de diferente, essa vida completamente em sintonia com aquilo que Deus quer. E aí ele vai dizer, lá no verso 11, portanto, por causa disso, que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, por causa disso que Deus nos resgatou, por causa disso que estávamos mortos e ele nos ressuscitou, por causa disso que ele nos deu vida e nos colocou nos lugares celestiais em Cristo, por causa dessas coisas aí, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento. Lembra? Vocês eram assim antes, chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão. O que ele está falando aqui? Está falando da dicotomia entre judeu e gentil. O judeu chamava o gentil de quê? De incircunciso. Eu tenho uma aliança, você não tem, né? É um negócio que a gente não falaria isso hoje, não faz sentido no nosso contexto, né? Eu tenho circuncisão, você não tem, não faz, mas na época fazia sentido. E ele vai dizer: lembre-se que vocês eram separados. E olha, ele vai falar a mesma coisa que ele já disse no início do capítulo 2. Ele disse de uma maneira mais geral. Aqueles que são do domínio de Satanás, aqueles que estão no domínio de Cristo. E agora ele vai afunilar para dentro do povo escolhido de Deus. Ele vai dizer: olha, vocês não eram povo. Efésios, os de Éfeso, eles são gregos, eles não são de Israel. Eles não são judeus, não são israelitas. Eles são gregos. Essa turma aqui, ela fala grega, pensa como grego. Essa turma aqui é da capital da Ásia Menor. Éfeso era uma cidade totalmente diferente do que a gente conhece como Judéia, Galiléia, Samaria, aquele pedaço de lá onde Jesus andou, né? Onde Jesus teve seu ministério. Lembra, Jesus fala, João capítulo 4, a salvação vem dos judeus, lá quando ele está conversando com a mulher samaritana. Paulo, quando vai falar sobre os judeus, ele diz: deles são as alianças, e deles descende o Cristo segundo a carne. E vem deles. Só que essa turma se encheu demais. Eles encheram a bola demais, acharam que era, né? Como Jesus diz, que vocês dizem que são filho de Abraão? Deus pode fazer essa pedra aqui virar um filho de Abraão, né? Suscitar filho de Abraão dessas pedras, né? O que vocês estão arrotando dando carteirada, como a gente chama, né? Eu sou filho de Deus aqui, eu sou judeu, né? E Jesus vai dizer isso e Paulo vai dizer: lembre do seu passado. Você não era, você era incircunciso. E, na verdade, os de Éfeso ainda são incircuncisos na carne. Os caras não viraram cristãos e se converteram, né, ao judaísmo e fizeram circuncisão. Eles ainda são. Mas Paulo não está falando da circuncisão da carne, está falando da circuncisão do coração. E ele vai dizer, e é o que ele vai explicar agora. Vocês eram gentios por nascimento e chamados de circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo, por mãos humanas. Ou seja, o oitavo dia, né? Aquela coisa toda lá, né? Menino judeu, vai lá, né? A gente chama de fimose, né? Vai lá e dá um jeito, né? Uma corrigida lá no negócio lá. E ele vai dizer, por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Isso aqui assim, isso é o quadro mais triste de alguém. É você ser separado de Deus, não tem promessa, não tem esperança, não tem outra vida. Esse é um quadro triste. E Paulo vai dizer: vocês eram assim. E, meus irmãos, eu tenho uma veia um pouco evangelística, eu fico pensando como é que a gente não consegue olhar para o mundo
e não se comover com alguém que está indo ladeira abaixo rumo ao inferno, sem Deus, sem esperança. Lembra, Jesus diz isso, Mateus capítulo 9 no finalzinho ali, quando vai entrar no capítulo 10 quando ele vai chamar os apóstolos. O que que ele diz? O texto diz que Jesus olhou as multidões e se entristeceu, porque eles são como ovelhas que não têm pastor. O que que é isso? Está perdido. Não tem para onde vai, não sabe para onde vai, não tem esperança. É o que ele vai dizer aqui, errante, alguém sem Deus. Não... E Jesus, o que que ele diz lá? Orem ao Senhor da seara, para que mande mais trabalhadores, porque a seara é muito, os trabalhadores são poucos. Mateus capítulo 9, acho que versículo 34 ou 40, 36 ou 40, finalzinho lá de Mateus 9. E aqui Paulo está dizendo, vocês eram desse jeito. E a gente também tem que olhar para as pessoas com esse olhar. Meu amigo, eu vou contar uma experiência, não vou citar nomes, aconteceu isso hoje. Eu trabalho numa escola, sou coordenador de uma escola. Chegou uma aluna do médio, 17 anos, eu acho que ela tem, 16, 17 anos. Ela chegou para mim na minha sala, falou: vim conversar. Ela sempre, todo dia, ela vai na minha sala desabafar alguma coisa, todo dia. Aí, nesse dia de hoje, ela chegou para mim e falou assim: Olha, eu acho que minha vida amorosa está muito parada. Estou precisando dar uma movimentada na minha vida amorosa. E aí, uma hora antes, ela tinha ido na minha sala dizendo que precisava fazer o vestibular da FUVEST, que é um vestibular extremamente concorrido. Ela estava se dando mal nas provas e precisava treinar muito durante o ano para no final do ano ela conseguir ir bem na FUVEST. Ela quer medicina, que é um curso extremamente concorrido. Ela tem uma vida muito boa, pais médicos, ela tem grana pra caramba, estuda no melhor colégio da cidade. Assim, e ela chegou para mim e falou isso. A mesma pessoa que uma hora atrás tinha dito para mim que tava, queria focar para estudar. Uma hora depois chegou na minha sala dizendo: Eu preciso movimentar um pouco mais a minha vida amorosa. Porque eu terminei meu relacionamento ano passado e eu tô sem nenhum contatinho. Eu não sei, eu precisava dar uma movimentada na minha vida. E eu olhava para aquela menina assim, tipo assim: O que que você tem na sua cabeça? Você não sabe nem o que você está falando, cara. Você não tem outra coisa para você se preocupar, não tem. Olha o que passa na mente da pessoa, cara. Tá perdida, não sabe para onde vai. Talvez passe em medicina, mas tá perdida. Não sabe o que que é certo, o que que é errado, não sabe o que que faz bem, o que que não faz. E depois eu perguntei para ela: você acha que isso vai ajudar a você passar na FUVEST, que você falou para mim uma hora atrás, estava muito preocupado e precisava demandar mais tempo e mais esforço? Ela, eu acho que não. E quase que eu falava na cara dele: você é idiota? Por que você tá vindo me falar um negócio desse aqui? Só que eu fiquei calada, não posso dizer um negócio desse. Aí eu falei assim: você tá vendo que não faz sentido aquilo que você fala? Ah, não, eu quero isso, mas eu quero isso. Eu quero isso aqui, mas não, mas também eu quero isso daqui. As pessoas vivem desse jeito. Esse é um exemplo. As pessoas vivem desse jeito. Desse jeito, perdidas, perdidas, longe de Deus, sem esperança, perdidas. Aí o texto continua e diz assim: mas agora, de novo, mais, oh glória a Deus, né? Mais, de novo, né? Mas agora, nós não estamos mais perdidos. Meu irmão, eu lembro da minha conversão. Olha, se tinha alguém perdido, era eu, viu? Meu Deus do céu, eu estava perdido. Eu não tinha, não sei para que eu vivia. Não porque assim, não, era uma pessoa depressiva que queria se matar. Não, eu era bem nesse sentido psicológico da coisa. Mas meu coração não tinha sentido nenhum. Eu fazia uma coisa, fazia outra, ganhava um dinheirinho aqui, ganhava um pouquinho ali, fazia isso. Mas sabe aquele negócio de dizer assim, eu não sei para que que eu tô aqui nesse mundo. Eu não sei por que que eu vivo aqui. Eu não tinha esperança, não tinha nada. É isso que eu tô dizendo, mas agora em Cristo. Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Louvado seja Deus, Deus nos aproxima de volta. Ele nos puxa para perto por meio do sangue de Jesus. E aí esse texto é extraordinário, porque ele é a nossa paz.
Aquela separação, né? Romanos capítulo 5 verso 1. Agora, pois, mediante a fé, o que o texto diz? Temos paz com Deus. Éramos inimigos, sem promessa, sem esperança, sem vida, sem Deus no mundo, sem rumo. E Deus nos traz para perto pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. E agora veja, isso aqui se aplica para a gente, mas de maneira, no contexto imediato aqui está falando de entre judeus e gentios, é, derrubou, fez um de dois povos, o qual de ambos, que ambos, gentios e judeus, fez um povo. Só tem um povo, chama-se igreja. Esse é o povo de Deus. Só existe um povo. Tinha judeu e tinha gentio. Agora, Deus destruiu os dois e juntou, e fez um povo só, conforme Efésios. Fez um povo, derrubando o muro de inimizade. Provavelmente uma referência àquela separação que tinha no templo ali, né? O pátio dos gentios, o pátio dos judeus, aquela coisa toda. Deus acabou com tudo aquilo ali. Isso funcionava no templo. Hoje, no corpo de Cristo, naquele edifício de pedras vivas que Pedro vai dizer no capítulo 2 lá, só tem um povo. Não tem judeu, não tem gentio. Todo mundo é um só debaixo de Cristo Jesus. Anulando em seu corpo. Isso aqui é extraordinário, cara. Eu não sei como é que o cara consegue é, é, ler o Antigo Testamento e querer praticar, sendo que olha o que diz aqui: anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Acabou-se a lei, não tem lei. O fim da lei é Cristo. Acabou-se. Cristo anula no seu corpo, no seu sacrifício, a lei de mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, uma nova humanidade, uma nova categoria de gente, uma nova pessoas com a natureza diferente, uma natureza nova e reconciliar com Deus, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo. Que corpo é esse aqui? A igreja, um corpo só. Eu sou judeu, entrei em Cristo. O que é que eu sou agora? Igreja. Eu sou gentio. Nunca ouvi falar de Deus, de aliança, de Antigo Testamento, de Moisés, de coisa nenhuma. Virei cristão. O que que eu sou? Igreja. Dos dois povos, ele derrubou e fez um. E aí é interessante porque tem gente que vai fazer essa divisão, não, porque Deus, né? Ele fez isso e aquilo outro, né? Ele tem um plano para um povo, tem um plano para o outro povo, tem um plano para não sei quem, tem um plano para Beltrano e tal. Não parece isso no Novo Testamento. Segundo Efésios aqui, ele tinha um plano para um povo, o povo de Israel, até o advento da igreja, até Cristo Jesus morrer e ressuscitar. Nesse momento, o Israel de Deus abre as portas e todo mundo pode entrar. Todos nós somos filhos de Abraão agora pela fé. Todo mundo agora virou povo de Deus. Os dois corpos em um, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Agora, meu irmão, ah, isso é a coisa mais extraordinária do mundo, a igreja. Por isso que eu acredito que essa coisa de igreja é coisa de Deus mesmo, porque não tem como a gente colocar um palmeirense, um corintiano e um São Paulino. Olha só, eu aprendi com meu pai que não pode dizer que odeia, né? Mas assim, eu tenho um grande sentimento de repulsa, se eu posso usar essa expressão, contra o time do Esporte Clube do Recife, né? É o tal dos rubro-negros, né? Os flamenguistas, né? Eu sou tricolor. Meu time é Série D, mas isso não me tira o direito de não gostar de rubro-negros. E Deus coloca o irmão rubro-negro junto com o tricolor, dizendo que são irmãos, para um dar a vida pelo outro, louvando o mesmo Deus, ambos filhos de Jesus, herdeiros das mesmas promessas. Isso é coisa de louco. É por isso que a igreja é um negócio extraordinário. A gente pensa que judeu e gentil, não, é só que eles não se davam muito bem. Não, não chegava perto, não queria papo.
Lembra de Atos capítulo 10? Pedro nem queria ir lá em Cornélio, em Cesareia. Ele nem queria ir lá. Ele nem queria ir. Ele falou: esses caras aí. Ele relutou até que Deus fez uma ação sobrenatural, do mesmo jeito que fez em Atos capítulo 2, mandou o Espírito para Pedro cair em si e dizer: ó, Pedro, agora você não vai querer derrubar a turma dentro da água, sendo que eu já dei o Espírito, como é que é? Aí Pedro ficou: ih, rapaz, é verdade, eu tenho que vencer esse preconceito. E isso permanecia. Leia Gálatas. Se você lê Gálatas, você vai ver que Paulo repreende Pedro, porque Pedro tratava uns de um jeito quando só estava gentil, e tratava os outros quando tinha gentil e judeu. Ele tinha partido. É DNA, o DNA do judeu. Eu sou povo de Deus, você não é. Eu sou povo de Deus. Você é um gentil. Você quer vir judeu, se submeta à aliança. E aí Jesus Cristo vem com esse negócio extraordinário que é dizer o quê? Não, pode comer carne de porco e ir para o céu. Não dá. Eu vou matar você se você vier com porco do meu lado aqui. Não pode não guardar o sábado e ir para o céu. Que mentira! Como assim? Tem que guardar o sábado. Por isso aquele movimento no embrião da igreja ali, volta de 50, 60 depois de Cristo, dos judaizantes. Não tem como, tem que circuncisar, tem que guardar o Shabat, não pode comer comida com sangue. Como assim? Tu tá em Roma, entrasse agora na parada dizendo que é filho de Deus e tu não vai guardar o sábado. E você vai comer qualquer coisa, comida que vende no mercado, que foi sacrificada no templo de Afrodite. Você vai comer isso aí e vem me dizer que vai para o céu. Aí Jesus vai dizer sim. E ame o seu irmão. E aí, esse é o tema lá de Romanos, finalzinho, capítulo 14, né? E também lá em Coríntios, capítulo 8, né? Então, ele vai dizer: isso é o que é o mais extraordinário da igreja. São irmãos ricos e pobres, hoje aplicando para a gente, né? Irmãos negros e brancos, irmãos mais letrados, mais instruídos, irmãos sem muita instrução, o irmão mais estourado, mais esquentado, e o irmão tá tudo bem, paz e amor. E aí, essa turma inteira de joelhos debaixo de Cristo. Isso é a igreja. E aí, é uma raça diferente. É um tipo de gente diferente. É um tipo de gente que, sim, gosta do Santa Cruz, gosta do Flamengo, gosta do Fluminense, mas ele vai pro culto e ama o irmão que é tricolor, e ama o irmão que é rubro-negro. E se precisar ofertar, ele oferta para o irmão, ele dá a vida pelo irmão, ele chora com o irmão, ele vai visitar o irmão, mesmo tendo diferenças, né, de afinidades, digamos assim. E ele vai dizer, ele vai seguir no verso 19, perdão, no verso 18, perdão, verso 17. Ele veio e anunciou a paz para quem? Para os dois. Jesus fez o serviço completo, olha lá. A paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto. Está fazendo uma referência aos judeus e aos gentios, né? Aqueles que estavam perto são judeus, que estavam longe, gentios. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Deus simplificou a coisa. Lembra? Jesus fala isso para a mulher samaritana, João capítulo 4. Ela fala: olha, onde é que a gente adora? É aqui, nesse monte, provavelmente ela está apontando para o Monte Gerizim, que ficava próximo de Sicar, ou é lá em Jerusalém? Jesus diz: é nem aqui e nem lá. Vem uma hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Vai chegar um momento, meu amigo, que esse espírito vai tomar e vai fazer uma raça de gente diferente que ama a Deus e ama os outros de uma maneira que ninguém nunca viu isso antes. E aí ele vai continuar no verso 19 e vai dizer: portanto, vocês não são forasteiros nem estrangeiros. Isso aqui é emocionante, mas são concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Meu irmão, é, você tem noção do que é ser da família de Deus? 1 de João, capítulo 3, verso 1 diz: veja com que grande amor nos concedeu o Pai,
a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos. Ele diz lá: meu irmão era filho do Satanás, e Deus me fez ser filho dele. Vocês não são mais forasteiros, vocês não estão em outro longe, vocês não estão perdidos por aí, vocês são estrangeiros, vocês são filhos de Deus, concidadão dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Quem que é o fundamento dos apóstolos e dos profetas? A igreja. Que os apóstolos e os profetas deram o fundamento, tendo Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce, semelhante ao que Pedro diz no capítulo 2, né? Cada um de nós, pedras vivas, tijolinhos, né? Na casa de Deus, nesse edifício espiritual, é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito. Deus mora na igreja. Ele mora em mim e mora na igreja quando a gente está juntos, nós estamos juntos, crescendo, se edificando, o Espírito está agindo daquele poder que ele já falou no capítulo 1. Ele vai dizer que Cristo, né, ele disse lá no capítulo 1, verso 19, a incomparável grandeza do poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força, que ele vai dizer lá no capítulo 3 também, ele vai dizer aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais e tudo mais, conforme o seu poder que opera em nós. Esse Espírito agindo no meio dos seus filhos, nessa raça de gente diferente, que antes era filho de Satanás, estava morto, e agora é filho de Deus, é concidadão dos santos, é da família de Deus. Jesus na base, como pilar, aquela pedra de esquina, aquela pedra da base, e todos nós somos construídos, edificados e crescemos para nos tornar o santuário de Deus. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Passei um pouquinho do tempo, na verdade, passei 1 minuto, foi 1 hora e 1 minuto cravado de áudio. Eu comecei. Na verdade, não, acho que eu estou no tempo. Eu acho que eu comecei 8h36, agora é 9h36. Ficou alguma dúvida? Eu tentei explicar algumas coisas mais técnicas, aquele negocinho de grego, sei de quê, aquela coisa toda. E expliquei mais ou menos como eu acredito que deva ser a leitura do texto. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade. Renato, deixa eu perguntar. Semana passada você colocou o seu telefone no site, no chat, para quem quisesse te mandar um oi para poder Aham. ser incluído na lista. E eu não deu tempo de anotar porque acabou a aula. Você pode passar de novo, por gentileza? Positivo. Você quer que eu fale ou você quer que eu escreva? Tanto faz, que for mais fácil para você. Posso anotar Ó, aqui, sem problema. Pode eu vou falar. falar e já Tá. escrevi. 81 DDD 9 Aham, 9874 certo. 1662. Repetindo, 81 DDD 9 9874 1662. Tá bom. Muito obrigada, viu? De nada. Ah, é isso, pessoal. Deus abençoe vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês. Se puderem, leiam capítulo 3. Amém. Obrigado por cada um que está aqui. Deus abençoe você que está vendo a gravação depois. Leia o capítulo 3. Ah, é um capítulo muito legal. É assim, tem. Não, tudo é legal. Eu vou dizer isso até acabar a carta. Então, é, é um capítulo muito interessante. Vai trazer algumas coisas muito extraordinárias. Paulo vai fazer uma oração no meio. Que aí se você não é pentecostal, você vai sair, né? Não sei se você vai falar em língua, né? Não sei como é que vai ser o negócio aí, se você vai dar um glória, um aleluia, não sei, mas é uma oração profunda, é um negócio extraordinário, que a partir do verso 14 até o verso 21, se eu não estou errado, ele vai fazer essa oração lá, que é muito interessante, e também o capítulo 3 tem muita coisa interessante, muita coisa profunda, a gente vai ver se Deus quiser, Deus der vida pra gente, Jesus não voltar, né? Eu tenho um irmão lá de João Pessoa que ele dizia sempre isso para mim, se Jesus não voltar domingo que vem, ele dizia isso todo domingo no culto, né? Se Jesus não voltar, até domingo que vem, né?
Então, se Nosso Senhor não voltar antes, até segunda-feira, e der vida, der graça para a gente ter saúde, para conseguir estar por aqui, a gente se encontra, se Deus quiser. Tá bom, meus irmãos? Um abraço forte, boa noite para todo mundo, bom descanso para vocês. Obrigado por todo mundo que está aí. Fiquem na paz, viu? Valeu, Cado, pela gravação, pelo suporte. Boa noite aí para Você é todos. o cara. Obrigada, boa noite. Valeu, tchau, tchau. Boa noite.